Fala fera, beleza? Na aula de hoje nós vamos ver sobre interface gráfica junto com a classe Java. Vamos lá? Então nós vamos criar um projeto do zero aqui como a gente fez nas outras aulas. Então File, New Project. Next, vou colocar o nome de interface gráfica. Vou tirar essa classe principal, para a gente criar o projeto vazio, como a gente fez nas outras aulas, e vou finalizar. Como em todas as outras aulas, usando o JOptionPen, por exemplo, nós começamos a programar pela classe Java. Então não será diferente, vamos começar a fazer pela classe Java e depois vamos montar a interface gráfica. Então eu vou vir aqui no Source Packages e vou criar a nossa classe Java. Botão direito, New, classe Java. Vou colocar o nome de produto. Utilizarei o mesmo exemplo da aula 1 e da aula 2. Certo? Para a gente manter um padrão e conseguir saber a diferença utilizando o mesmo exemplo. Então, eu vou usar o produto Finish. Vou apagar aqui os comentários, Lembrando, a classe Java ela é feita da mesma forma que nós fizemos as outras aulas. O que vai acrescentar é que nós vamos usar a interface gráfica no exemplo agora. Então, nós vamos substituir o main pela classe, no caso de formulário, pela interface gráfica, certo? Mas a classe Java ela vai se manter da mesma forma. Então, dentro da nossa classe, nós já sabemos que tem um método, ele continua sendo público e continua sendo sem retorno. E eu vou colocar aqui o mesmo nome, que é o imprimir produto. Abrimos a nossa classe e dentro da nossa classe nós temos os métodos. Lembra, o método ele recebe as informações para ou trabalhar com as informações ou imprimir. Nós vamos usar o mesmo exemplo que nós usamos nas outras aulas, que é apenas imprimir as informações. Então, nós vamos receber a string nome, a double quantidade e a double valor. Então, nós vamos receber o nome, a quantidade e o valor. O usuário vai digitar usando a interface gráfica, mas a classe Java continua sendo e recebendo as mesmas coisas, que são as três informações, para depois imprimir. Então, eu já recebi aqui, eu tenho o tipo string e a variável nome, eu tenho double quantidade e double valor. Receberei três coisas e imprimirei essas três coisas. Vou usar o JOptionPen para imprimir. Lembra que eu tenho que escolher a opção do JOptionPen. Vou usar o show message dialog para poder imprimir uma mensagem. O primeiro parâmetro é o null. O segundo parâmetro é o nome concatenado com a quantidade concatenado com o valor. Lembra que comentamos que nós temos 3 parâmetros que nós estamos recebendo e nós estamos imprimindo 3 coisas. Então, aqui é o parâmetro, aqui é o segundo parâmetro, porém com 3 valores. Lembra, parâmetro a gente utiliza vírgula, dentro do mesmo parâmetro, imprimindo mais de uma coisa, a gente usa o concatenar. Então aqui não mudou nada do outro exemplo que a gente fez, só que a diferença é que nós vamos acrescentar a interface gráfica nesse exemplo, certo? Então eu vou vir aqui e vou criar a nossa interface gráfica. Botão direito, New, eu usarei esse JFrame Form. Caso não tenha aqui para vocês, é a mesma ideia das outras aulas. A gente vem em Another e consegue escolher essa opção. Então, nós vamos escolher aqui o JFrame Form. E vamos colocar o nome de FRM Produto. Presta bem atenção. Por que nós usamos FRM Produto? É um padrão que a gente usa de formulário. Mas cadê a classe principal, que é a classe Java? Que a gente tinha feito isso, a classe principal Java. Nós temos uma interface gráfica para executar e através da interface gráfica o usuário vai ter como digitar as 3 opções, que é o nome, a quantidade e o valor, e automaticamente nós vamos enviar isso para a classe Java realizar essas operações. Então, usando o formulário, nós estamos substituindo a classe principal pelo formulário, certo? Quando a gente cria o formulário, nós temos aqui a aba de paletas, onde a gente tem os itens que nós vamos mexer. Nós vamos mexer em 3 itens, a label, o campo de texto e o botão. Então, nós vamos colocar uma label. Então, vamos localizar o campo de texto, que é o text field, arrastei aqui para a minha tela. Então,
Essa label e esse campo de texto vai ser os dois componentes que nós vamos começar a modelar a nossa tela, certo? A label vai ser uma escrita para o usuário, o campo de texto vai ser onde, o local no caso, né, onde o usuário vai digitar essa informação. Então dentro da label, se eu selecionar ela e eu apertar o botão direito, eu tenho duas opções, que é o Edit Text e mudar o nome da variável. Nós vamos usar as duas coisas, presta atenção. Primeiro, o texto é aquilo que o usuário vê. O nome da variável é como a programação vê. Então é interessante eu alterar o texto para orientar melhor o usuário do que ele vai fazer e alterar o nome da variável para quando a gente precisar usar aquele componente, a programação, dentro da programação, nós sabermos como é o nome daquilo, certo? Então eu vou digitar o texto e vou falar assim para o usuário, digite o produto, porque ele já vai ler essa label aqui e saber o que ela vai fazer nesse campo de texto. Eu consigo aumentar o campo de texto, diminuir, fazer o que eu quiser aqui em questão de interface gráfica. Porém, eu quero retirar o texto que contém aqui. Então, eu vou editar o texto e vou apagar o conteúdo que se encontra aqui dentro. Então, eu já coloquei digite o produto, eu vou colocar mais uma label, que no caso é para quantidade, mais um text field para a quantidade, e o último campo que nós temos como exemplo é o valor. Então eu vou acrescentar aqui mais uma label para o valor e mais um text field para o valor. E faremos a mesma coisa. Vou alterar o nome da variável para o usuário saber que aqui é a quantidade, né, que é quanto desse produto que tem no estoque. Vou apagar o texto aqui no Edit Text e deixar vazio, né, porque ele vai digitar esse valor aqui dentro. Depois da quantidade nós temos o valor. Então nós temos aqui o valor. E vamos editar o texto para ficar vazio. Eu vou aumentar aqui um pouquinho o tamanho do campo, né, como eu já fiz. Então aqui nós já alteramos a propriedade text. Por quê? Nas labels a gente deixou algo escrito para ajudar o usuário. E nos campos de texto nós deixamos vazio, para que a gente não tenha nenhum conteúdo ali dentro e o usuário consiga digitar aquilo que ele precisa. A outra propriedade, nós vamos alterar o nome da variável. Por quê? Nós vamos precisar deste nome lá na programação. Então, se a gente renomear essas propriedades e ficar muito mais fácil na programação, eu vou conseguir saber qual desses componentes que eu vou mexer na hora. Então, eu vou vir aqui no campo de texto, botão direito, e vou vir aqui para alterar o nome da variável. Por padrão, quando é campo de texto, nós colocamos primeiro txt e o nome daquilo que a gente está fazendo. Exemplo, txt nome produto. Vocês perceberam que agora, toda vez que eu precisar usar esse campo, eu já sei o nome dele? Fica muito mais fácil para quando eu for programar, eu saber quando eu vou mexer com aquele componente. Ah, tá. Mas o professor Bruno, você não mudou isso da label. A programação não vai fazer nada com aquela label, então eu não preciso alterar o nome daquela variável. Mas eu vou precisar pegar o campo de texto para armazenar aquela informação. Então, já que na programação eu precisarei do campo de texto, eu renomeei para ficar mais fácil. Então, já alterei o nome da variável. Aqui na quantidade, eu também vou alterar o nome da variável, vou colocar txt quantidade. E vou fazer a mesma coisa com o valor, botão direito, txt valor. Como eu já alterei os 3 campos de texto e deixei um nome para esses campos de texto, eu já sei quando eu for mexer com o nome do produto, quando eu for mexer com a quantidade e quando eu for mexer com o valor. E sei da onde que eu preciso pegar essas informações. A label, o usuário vai conseguir enxergar o que é para ele fazer, qual é a ação para ele fazer. E o campo de texto é o local que ele vai precisar digitar. Ele digitou as informações, eu armazeno essas informações, certo? O último componente nosso que a gente está precisando aqui é o botão. Por quê? Quando eu selecionar o botão, apertar o botão, eu vou pegar essas informações que o usuário digitou no nome, na quantidade e no valor e vou armazenar na variável. Lembra, nós precisamos declarar a variável, depois de declarar a variável, nós precisamos armazenar, depois enviar para a classe Java, fazer aquilo que a gente quer. Então, vocês notaram que a interface gráfica substituiu o nosso main neste exemplo? Nós estamos fazendo a mesma linha de raciocínio, só que nós não estamos usando um main class agora, nós estamos usando o formulário, uma interface gráfica para isso.
O botão a mesma coisa, botão direito, vou editar o texto e vou colocar aqui OK. Posso aumentar o tamanho do botão, né? A interface fica por conta de vocês. Botão direito, vou alterar o nome da variável também. O TXT nós usamos, o campo de texto nós usamos TXT para representar. O botão nós vamos colocar BTN. É obrigatório? Não, mas é um padrão que nos facilita para nós. Então eu colocarei aqui, ó, BTN, OK. Mas por que eu coloquei o nome do botão? Porque lá na programação nós podemos ter na nossa interface gráfica vários outros botões, por exemplo, excluir, cancelar, pesquisar, alterar. E como que a gente sabe qual que é desses botões que a gente vai mexer no momento? Quando a gente renomeia, a gente sabe que o BTN OK é o botão OK. O BTN cancelar será o botão cancelar. Então fica muito mais fácil programarmos dessa forma. Então dentro do botão nós vamos programar essa ação. Por quê? Quando eu selecionar o botão, ele vai fazer alguma coisa para nós, certo? Então quando eu apertar o botão de OK, vai pegar o nome, armazenar na variável nome, a quantidade e o valor. E vai enviar para a classe Java e vai imprimir. Então essa linha de raciocínio vai acontecer a partir do clique do botão. Então nós temos que programar que a hora que apertar o botão vai acontecer alguma coisa. Nós podemos fazer de duas formas. Primeiro, botão direito no botão, evento, action performance, ou simplesmente dar 2 cliques lá no botão, certo? Eu entrei no botão, quando o teu botão estiver piscando, automaticamente você vai conseguir fazer a sua codificação. Se eu vim aqui apertar 2 vezes no botão, ele já abre dentro do meu código. Vocês viram que a hora que eu entro dentro do botão, ele está piscando? Mas cuidado, você pode interpretar da maneira incorreta, né? Mas é questão só de codificação, certo? Então dentro do botão... Quando eu entrar no seu botão... Hã? Certo. Você sozinho na primeira vez, quando o botão estiver piscando. Ah, mas era pra ficar assim mesmo, mas eu dei muita risada, mas beleza. Aí eu vou voltar aí, depois você corta. Então você viu que está private, está privado? Então dentro do botão eu vou fazer a minha codificação, certo? Então eu vou fazer o mesmo processo. Lembra? Primeiro, declaração de variável. Segundo, armazenar esses valores na variável. Terceiro, enviar para a classe Java. A classe Java recebe e faz aquilo que é proposto. Então primeiro eu vou declarar a variável. Então mesma ideia das aulas passadas. String nome, double quantidade e valor. Já fiz a nossa primeira parte. A segunda parte, nome recebe. Presta bem atenção. Na primeira aula, nós colocamos uma string dentro de aspa dupla e armazenamos alguma coisa pronta. Depois, a gente usou o showInput para receber através do JOptionPen do usuário. Agora, nós vamos receber o que o usuário digitou naquele campo. Então, qual que é o nome daquele campo? Porque se tem 3 campos, eu preciso pegar o primeiro do nome, depois a quantidade, depois o valor. Certo? Então, eu preciso saber o nome. Lembra como eu comecei o campo de texto? TXT? Então, toda vez que eu colocar o TXT e der Ctrl espaço, lembra que o Ctrl espaço nos ajuda? Quando eu coloquei Ctrl espaço, eu já sei todos os TXT que tem lá. Então, por isso que o campo de texto a gente coloca TXT, o botão BTN, e a gente vai fazendo essa lógica. Eu já sei que tem esses 3 TXT. Qual que é o que a gente vai escolher? Nós vamos escolher esse TXT nome do produto. Ponto. Pronto, eu já entrei dentro do campo e eu preciso saber o que eu vou fazer. Toda vez que a gente pega uma informação, nós usamos o get. E toda vez que a gente joga uma informação ou seta uma informação, a gente usa o set. Porém, nós estamos pegando o texto. Então a propriedade que faz isso é get, de pegar, text, o texto. Então nós pegamos o texto. Então se a gente usar o get text, o que eu estou fazendo? Através deste campo que é o txt nome produto e da propriedade getText, eu pego aquilo que o usuário digitou e jogo para a variável nome. Vocês perceberam que lógica nos ajuda muito? Cada exemplo, mesmo sendo diferente, por exemplo, o primeiro nós não usamos o JOptionPen, usamos system.out.println. Depois nós usamos o JOptionPen, agora a interface gráfica, mas todos esses exemplos, eles casam no final.
tem o mesmo sentido, certo? Então, se você saber trabalhar com interface gráfica, você consegue pensar e saber a maneira correta. Se a gente for trabalhar com a parte web, o que vai mudar é que nós vamos usar HTML para montar a interface gráfica, ali crua, né? Então é o que diferencia, mas a classe Java ela permanece dessa forma para a gente conseguir trabalhar. Então isso que é interessante quando a gente trabalha com a classe Java. Maravilha! Aqui nós vamos usar a quantidade fazendo a mesma coisa. Nós já sabemos que o TXT da quantidade é TXT quantidade, ponto get text. Outra coisa, tá vendo o erro comum que acontece? Vamos colocar o mouse em cima para ver? Tipo incompatível, string não pode ser convertida para double. Você já viu esse erro em outra aula. Então, quando a gente aprende alguma coisa, nós vamos adaptando isso sempre. Por quê? O JOptionPen é um campinho de texto, então eu precisava converter. O campo de texto é um campo de texto. Então, eu preciso pegar esse campo de texto, converter para double, para depois jogar para a variável double, porque double com double é compatível, eu preciso usar a mesma regrinha de conversão, certo? Então eu vou vir aqui e vou converter. Para converter, double.parseDouble. E o que eu vou converter? Todo o meu campo de texto. Então eu pego todo esse campo de texto que é uma string, converto para double e jogo para a variável double, certo? Viram que é a mesma lógica do JOptionPen? Então, quando você sabe a conversão integer.parseInt, double.parseDouble, você consegue resolver o que você precisa. E a partir do momento que você coloca o mouse em cima e consegue saber os erros, te ajuda muito nessa questão. Vamos fazer a mesma coisa. Aqui nós temos a quantidade, nós vamos colocar o valor. Então, valor recebe double.parseDouble, txt valor. Né? Então, nós já fizemos isso com o campo de texto, com o campo de texto e com o campo de texto. Porém, texto, que é uma string, para string não precisa de conversão. Texto, que é uma string para uma variável double, eu preciso converter. A mesma ideia com o valor. Então, até agora nós fizemos a mesma lógica. Declaração de variável e armazenamos o que o usuário digita dentro da variável. Qual que é o terceiro passo? É pegar essas informações e enviar para a classe Java, porque a classe Java está esperando essas três coisas. A mesma ideia de quando a gente usou os outros exemplos. Para isso, lembra, para eu acessar a classe, eu preciso instanciar essa classe. Por quê? Através do meu objeto, eu consigo sim acessar a minha classe e dentro da minha classe eu tenho meu método. Esses terminhos técnicos têm que ficar já na veia de vocês, já tem que conseguir fazer isso, porque é sempre a mesma coisa, certo? Nós usamos isso em todas as aulas, nós usamos isso, então vai ficando um pouco mais claro cada vez. Para fazermos isso, a gente coloca o nome da classe, que é produto, o nome do objeto, que eu vou colocar o nome de objeto produto, igual a new produto, que é o nome da classe. Então eu já criei meu objeto, que é meu objeto produto, eu só acesso a minha classe pelo meu objeto. Acessei a minha classe, ponto. Eu consigo enxergar tudo o que está lá dentro, desde que público. Eu já achei o imprimir produto e já sei que ele está esperando o nome, a quantidade e o valor, na mesma lógica dos outros exercícios das outras aulas. Então, eu estou passando o nome, a quantidade e o valor. Quando eu acesso a minha classe Java, eu estou recebendo o nome, recebendo a quantidade e recebendo o valor. Só que vocês perceberam que neste exemplo a gente só está imprimindo como os outros? Sim, se caso eu quisesse realizar qualquer operação, eu poderia realizar aqui dentro da minha classe Java. Viram a importância de se utilizar classe Java? A classe Java faz aquilo acontecer. Não importa se eu estou utilizando interface gráfica desktop, web, JOptionPen, a classe Java ela permanece da mesma forma. Isso é padrão de projeto, certo? A gente faz uma coisa, que no caso é a classe, e reaproveita isso. Então isso vai ficando muito mais claro conforme a gente for aumentando o tamanho do nosso projeto, certo? Todo o nosso código está dentro do botão. Então, como bônus, o que nós vamos fazer? Nós vamos retirar esse código dentro do botão. Por quê? Se eu for aqui na minha interface gráfica, selecionar meu componente de botão e dar delete, automaticamente todo o código que está aqui dentro ele desaparece. Então, o que eu posso fazer para melhorar ainda mais?
pegar todo esse código, vou recortar esse código e vou aqui no final e vou criar um método aqui dentro. Por que um método? Porque é a ação que eu quero desempenhar aqui dentro. Por exemplo, eu posso criar um private agora, ó, void, e vou colocar aqui o nome de produto. Então eu sei que esse meu método ele é privado porque é só aqui dentro da classe. Lembra-se, public, todo mundo consegue enxergar. Private, somente a classe. Então eu estou fazendo um método só para essa classe aqui conseguir enxergar. Então eu tenho ele sem retorno e coloco todo o meu código aqui dentro. Por que ele não tem parâmetro aqui? Ele não tem parâmetro nessa partezinha aqui, porque ele não recebe nada de lugar nenhum. Então eu faço toda essa ação, porque meu método faz uma ação, e toda vez que eu chamar o nome de produto, eu sei que eu estou executando essa ação. Então dentro do botão, eu venho aqui e coloco o nome de produto. Por quê? Toda vez que eu chamar esse método produto, automaticamente ele vem aqui e lê a linha que está dentro do meu método. Viram a diferença de método private e método public? O método public todo mundo consegue enxergar. E o método da classe precisa de 3 parâmetros. Então ele recebe os 3 parâmetros e executa essa função. Dentro da minha interface gráfica, eu só criei um método apenas para separar o código e não deixar ele dentro do botão. Certo? Então eu criei esse método fora que é uma ação e quando eu quero usar essa ação, eu só chamo qual que é a ação que eu quero executar. Certo? Então eu criei ele aqui abaixo. Se você reparar, ó, a última chavezinha aqui é o que fecha todo o código. Então eu venho sempre depois desses comentários aqui dos componentes e crio os métodos aqui abaixo. É um padrãozinho que eu gosto de usar. Certo? Depois que eu criei, já sei o nome dele, toda vez que eu usar o nome dele, eu estou chamando ele. Quando eu estou chamando ele, é que eu quero que ele executa. E quando eu chamo ele, o que ele vai executar? Criar as variáveis, receber os valores do usuário, instanciar a classe, acessar o método dentro da classe através do seu objeto, receber os parâmetros e imprimir. É muito termo técnico, mas é esse o processo que a programação faz e quando a gente aprende a programar em todas as outras linguagens, não somente em uma, que é o que vocês estão vendo, certo? Então com isso a gente aperta o botão direito na interface gráfica, Run File, e eu vou executar o projeto aqui para a gente ver como que ficou. Viram que aqui abre a interface gráfica? Eu posso arrastar a janelinha, né? A parte de interface gráfica não é objeto de nossa aula, então a gente fez a parte funcional. Então vou digitar aqui o produto, né? Então eu estou digitando num campo de texto, vou colocar que tem 4 em estoque e é R$1 cada pão. Quando aperto a opção de OK, ele abre o meu JOption Pane. Então este é o nosso exemplo de hoje. Então na nossa aula de hoje a gente aprendeu a trabalhar com a classe Java usando interface gráfica, certo? Muito obrigado, até mais.